Oi, eu sou a aluna do Colégio Bonfim e no podcast de hoje eu e a Manuela resolvemos trazer um assunto de grande importância, que é o Dia da Mulher, que foi há 3 dias atrás. Aproveitando que passou esse dia tão importante, lembrando que o Dia da Mulher não é só no dia 8 de março. O Dia da Mulher tem que ser todos os dias, porque só a mulher sabe o que é ser mulher na nossa sociedade hoje em dia e a gente precisa muito dessa conscientização. Então, esse dia tem que ser comemorado, mas deixando bem claro que o Dia da Mulher não é só dia 8 de março, tem que ser todos os dias. Então, para falar desse assunto tão importante, a gente chamou o professor Aloísio, de História, que dá aula no Bonfim, para responder algumas perguntas e falar um pouco sobre esse dia. Aí a Manuela vai fazer algumas perguntas e o professor vai responder. Então, professor, a primeira pergunta é uma pergunta que pode parecer comum, pode parecer clichê, mas é também uma pergunta muito importante e a gente quer saber, do seu ponto de vista, qual que é a importância desse Dia Internacional da Mulher. Bem, gente, antes de mais nada eu quero agradecer a esse jornal, agradecer o convite, do jornal, por estar aqui participando desse podcast, que é sempre feito com muito carinho, sempre feito com muito cuidado. A equipe é muito caprichosa, E isso é muito importante. Eu acompanho o trabalho já há bastante tempo e fico muito feliz com o resultado. E agora honrado por ter sido convidado aí pela equipe, para apresentar aqui minha colaboração. Muito obrigado. Em uma cultura sexista e racista como a brasileira, é sim, cada vez mais necessário ter o Dia da Mulher, porque chama atenção para a necessidade, de atentar às questões específicas, questões específicas que afligem as mulheres no Brasil, e não só no Brasil, e no mundo, gente. Nós temos aqui a diferença salarial, a inclusão da mulher negra no trabalho, o feminicídio, a coisificação da mulher, ou seja, as mulheres, estranho isso, mas as mulheres, para muitos homens, e não só eles, pois existem, infelizmente, mulheres que também coisificam outras mulheres. É discriminação, Isso é incrível. E outra, vale lembrar que as mulheres ocupam menos de 10% das cadeiras no Congresso Nacional, sendo que a maioria da população brasileira é formada por quem? Por mulheres. E observem o quanto de mulheres nós temos, mulheres negras nós temos no Congresso, e o quanto de mulheres negras que nós temos espalhadas por esse Brasilzão. Olha a representatividade da mulher negra no Congresso, para ser elegante, no Congresso. Atualmente, o movimento feminista vem crescendo e tomando cada vez mais proporção, As mulheres estão cansadas de serem inferiorizadas o tempo inteiro, de serem desrespeitadas e de não terem seus direitos muitas vezes garantidos, tanto no papel quanto na prática, Porque não adianta só estar na Constituição. Como que o senhor vê esse empoderamento feminino? Para responder essa pergunta, eu acho ótimo, mas eu quero, se vocês permitirem, primeiro trazer uma definição em cima do nosso dicionário, Aurélio, tá? É rapidinho, diz assim: empoderamento, ação de se tornar poderoso, de passar a possuir poder, autoridade, domínio sobre. E aí ele traz um exemplo. Processo de empoderamento das classes desfavorecidas. É um exemplo. E aí, a gente está falando do empoderamento das mulheres. Gente, empoderamento das mulheres é quando ela passa a ter domínio, como diz o próprio dicionário, sobre a sua própria vida. O empoderamento feminino, gente, está muito ligado à consciência coletiva delas, a consciência coletiva das mulheres, porque é construído. É construído de que forma? É constituído e construído por ações tomadas por quem? Por mim? Por você? Por ele? Não.
pelas mulheres. E que mulheres são essas? Aquelas mulheres que não se deixam ser inferiorizadas por serem mulheres, né? Pelo seu gênero. Tomam atitudes contra o machismo. Machismo esse que é muitas vezes, pasmem, imposto pela sociedade. Isso, imposto pela sociedade. As crianças do sexo masculino sofrem. Sabe aquelas frases tipo, engula seu choro, homem não chora, e por aí vai. A jagunçada. Entende o que eu quero dizer? Hoje, a mulher, ela ter condições de abrir uma conta no banco, ou simplesmente, sei lá, fazer uma viagem, sentar num bar, num restaurante, sozinha, estudar. Gente, para muitas mulheres, isso é uma conquista gigantesca, perto dos padrões sociais que estão acostumadas a viver, né? É isso. Isso é maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso, o tal do empoderamento feminino, né? O empoderamento se dá dessa forma. Sabe como é que é? Na libertação. Entendem? E outra, vale lembrar que as mulheres ocupam menos de 10% das cadeiras no Congresso Nacional, sendo que a maioria da população brasileira é formada por quem? Por mulheres. E observem o quanto de mulheres nós temos, mulheres negras nós temos no Congresso e o quanto de mulheres negras que nós temos espalhadas por esse Brasilzão. Olha a representatividade da mulher negra no Congresso, né, para ser elegante, né, no Congresso. Mas é claro que a conscientização é necessária. É claro que a conscientização é necessária, minha gente. Vocês ouviram, olha aqui, me permitam, vocês ouviram o áudio daquele deputado estadual de São Paulo que disse sobre as mulheres ucranianas? Vocês ouviram, claro, né? Um trechinho que eu lembro diz assim: elas são fáceis porque são pobres. Gente, isso é algo assim nojento, vergonhoso. Ali ele disse uma série de comentários machistas, né, sobre as refugiadas ucranianas. Aí está a necessidade da conscientização das mulheres. Essa fala, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Essa fala está entre muitos homens, muito. Sabe, tem muito grupo de futebol, da pelada, sabe como é que é? Grupo de trabalho. Esse tipo de fala é mais comum do que se pode imaginar. Vejam, eu não estou generalizando, claro, não estou generalizando. Mas nesse fim de semana mesmo, vou contar para vocês, nesse fim de semana mesmo apareceu um colega, eu estava no lugar fazendo um lanche rápido, e ele se aproximou e comentou: e aí, pô, legal, tudo bem, agora a gente não pode falar mais nada, né? Essa mulherada tudo reclama. Eu perguntei do que ele estava falando. Era exatamente desse caso que eu acabei de citar, do deputado. Era exatamente desse caso que ele estava falando, gente. Não, a mulherada não pode, né? Agora o homem não pode falar mais nada que a mulherada reclama. Eu não seria o Aloysio, né, se eu não dissesse isso para ele. Eu disse assim, lembro bem que eu disse: isso é para mostrar o tanto que nós homens devemos mudar, o tanto que elas já sofreram e sofrem por nossas falas machistas e muitas vezes cafajestes. Você gostaria que falassem assim da sua irmã, da sua mãe ou da sua mulher? Ou ainda, se falassem assim sobre você? Ah, cara é inconveniente, sabe? É inconveniente, não percebe as coisas. Não percebe. Eu falei mesmo, senão não seria Aloysio. Não, uma loucura tudo isso. Ele não se deu conta do que ele estava falando. Ele não se deu conta do absurdo que o deputado falou. É bonito isso, gente? Eu, hein? Falando ainda sobre a necessidade da conscientização
das mulheres, né, da sociedade. Falando ainda sobre a pergunta anterior, o empoderamento feminino contribuiu muito para que as mulheres tenham o direito de participar ativamente dos debates, né, tomando decisões que vão influenciar no futuro delas e, enfim, do Brasil, da sociedade, né, como um todo. A gente está acostumado, nós estamos acostumados a ler fatos sobre mulheres da história que lutaram bravamente, né, em revoluções, como Anita Garibaldi, lembra? Já falamos dela, né, com Giuseppe Garibaldi, lembram disso? Essas aulas de história. Então, falamos de Anita Garibaldi, Joana d'Arc, Maria Quitéria e tantas outras, gente, tantas outras. Mulheres que possuem um papel fundamental na história, né? Nós não podemos esquecê-las, não podemos. E de tantas outras que agora se fazem presente, mas que não lutam, né, com espadas ou armas de fogo. Mas uma coisa simples: a caneta. A caneta. A caneta é a arma dessa mulherada moderna, empoderada, pensada, envolvida, liberta, não é? Educação é tudo. E as mulheres perceberam isso. Não é à toa que as universidades estão lotadas. As cadeiras que eram ocupadas por homens, eu falei isso para vocês em sala de aula. As cadeiras que eram ocupadas por homens, cursos, né, que majoritariamente eram ocupados por homens, elas estão lá, ocupando essas cadeiras, ou seja, ocupando o lugar delas. Parabéns para as mulheres, gente, definitivamente. E por último, e não menos importante, qual é a diferença? Como o senhor enxerga a diferença do homem para a mulher em relação aos seus direitos? Com relação aos seus direitos? Nenhuma. Nenhuma. Ué, você quer que eu diga? É tudo uma construção. É tudo uma construção, gente. Nós vivemos numa sociedade patriarcal. Mas antes de falar disso, se você também me permitir, eu gostaria de trazer uma notícia, não é? Que saiu na segunda metade de fevereiro, início de março agora. Vocês pesquisem que vocês vão ver. E leiam as matérias. A primeira mulher trans a se tornar coronel da Polícia Militar. Primeira mulher trans a se tornar coronel da Polícia Militar. Ué, onde foi isso? No Distrito Federal. Distrito Federal. Ela alcançou essa patente. O nome dela é Maria Antônia. A idade de 60 anos, não me falha a memória. Por que estou trazendo isso? Em cima da pergunta de vocês. Essa tal diferença é fato, né? Ela existe, mas que está sendo trabalhada, está sendo diminuída. E aí eu entro na questão da sociedade, do patriarcado, né? Do patriarcado. Nós temos uma sociedade, nós vivemos numa sociedade onde os homens são considerados os únicos capazes de conduzir a vida política. Eu já mencionei agora há pouco a questão do Congresso. As cadeiras não ocupadas pelas mulheres. Ou seja, os homens são os únicos considerados capazes de conduzir a vida política, econômica, moral e social. Moral e social. Vocês estão acompanhando o noticiário e estão vendo o que está acontecendo com relação ao deputado. A tal moralidade onde está sendo posta. Numa sociedade patriarcal como a nossa, as mulheres são consideradas o quê? Mais fracos. Eu tenho um livro de um grande psiquiatra chamado Flávio Gicovati. Homens, o sexo frágil. Ele coloca pra gente, ele mostra pra gente quem é verdadeiramente frágil. Não são as mulheres. Não são as mulheres, definitivamente não são. Mas para uma sociedade como a nossa, para viver numa sociedade como a nossa, você precisa entender isso, né? Precisa entender que somente os homens são capazes de tomar decisões importantes, não é? A superioridade masculina está presente aonde? Nas famílias. Nas famílias.
que dá um tratamento diferenciado a quem? Aos filhos. Aos filhos. As mulheres são o quê, gente? Incentivadas ao quê? A estarem no domínio dos homens. Algumas aceitam, vem diminuindo. Mas, por outro lado, vem aumentando, infelizmente, o número de violência, né? O índice de violência vem aumentando com relação às mulheres. Mas, olha, em minhas observações, eu tenho constatado, infelizmente, que é por isso. Porque elas estão assumindo o seu lugar. Né? Elas estão saindo do domínio dos homens. Né? Elas estão sendo levadas. Elas eram levadas a acreditar que não possuíam o poder de decisão. Elas eram levadas a acreditar nisso. Mas agora não. Me parece que elas perceberam, e como vocês colocaram ali em cima, né, a questão do empoderamento. O empoderamento, ele vai trazer consequências negativas, mas também as positivas. Mas a gente parece falar mais das negativas, já perceberam? Já perceberam? É porque somos nós, homens, que temos que mudar. Nós temos que nos reeducar. Nós, homens, temos que nos reeducar. Sabe como é que é? As mulheres brancas, as trans, negras, elas precisam de respeito. Respeito. Isso que é mais importante. Respeito. Quando a nossa sociedade perceber que as mulheres estão inseridas, desde sempre estiveram inseridas e precisam estar cada vez mais inseridas no contexto social, quando a gente perceber isso de fato, talvez tenhamos um mundo melhor. Talvez tenhamos um mundo melhor. Mas aí quem vai responder é a própria história. Não é verdade? Que bom. Adorei participar. Adorei. Um forte abraço em todos vocês. Adorei. Muito obrigado. Queria deixar um fortíssimo agradecimento para o nosso professor de História, o Aloísio, da aula no Colégio Bonfim. Maravilhoso. Me dá aula desde o 6º ano. Por ter aceitado participar do nosso podcast, ter falado sobre esse dia tão importante, sobre esse assunto tão importante, que é o Dia da Mulher, o empoderamento feminino, o feminicídio, a exclusão da mulher na sociedade de hoje em dia, muito machista, e deixar um abraço para ele aqui.